No século IX a.C., o rei Acabe era um rei bom do ponto de vista administrativo no Reino do Norte. O coração de Acabe não pertencia ao Senhor. Ele se casou com Jezabel, filha do rei de Damasco, e essa mulher era devota de Baal e encheu o povo de Israel para Baal, o reino do norte, capital de Samaria, e o povo de Israel se bandeou para Baal. O pecado. O Senhor suscitou o profeta Elias para gritar por ele. Quando Atalia, mãe de Ocosias, viu morto o seu filho, decidiu exterminar toda a descendência real. Porém, Josaba, filha do rei Jorão e irmã de Ocosias, tomou Joás, filho de Ocosias, e o fez escapar do massacre dos filhos do rei, escondendo-o com sua ama de leite no quarto de dormir. Assim o esconderam de Atalia, de maneira que pôde escapar da morte. Ele esteve 6 anos escondido de Josaba no templo do Senhor, enquanto Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, Joiada convocou junto de si, no templo do Senhor, os centuriões dos cários e dos cursores. Fez com eles um pacto, e depois que prestaram juramento no templo do Senhor, mostrou-lhes o filho do rei. Eis o que haveis de fazer, ordenou-lhes ele. 1/3 dentre vós farás o serviço do sábado, montando guarda ao palácio real. 1/3 guardará a porta de Sur, e 1/3 a porta que está por detrás dos guardas. Vigiai o palácio, de modo que ninguém possa entrar. As 2 companhias que terminarem sua semana farão a guarda do templo do Senhor junto do rei. Estareis de mãos armadas à volta do rei, de maneira que se alguém entrar em vossas fileiras será morto. Estareis sempre com o rei, aonde quer que ele vá. Os centuriões executaram fielmente as ordens do sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que começavam o serviço no sábado, como os que o terminavam, foram ter com o sacerdote Joiada. Joiada deu-lhes as lanças e os escudos do rei Davi, que se encontravam no templo do Senhor. Os guardas postaram-se de mãos armadas ao longo do altar e do templo, desde a extremidade sul até a extremidade norte do templo, à volta do rei. Então Joiada fez sair o menino rei, pôs-lhe a coroa na cabeça e entregou-lhe a lei. Proclamaram-no rei, ungiram-no e todos o aplaudiram, gritando: Viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor que faziam os guardas e o povo, entrou no templo do Senhor, encaminhando-se para a multidão. E eis um espetáculo se ofereceu aos seus olhos. Lá estava o rei de pé no estrado, segundo o costume, tendo ao seu lado os chefes e as trombetas, enquanto o povo se alegrava tocando as trombetas. Então ela rasgou as suas vestes, gritando: Traição! Traição! Mas o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam as tropas: Levai-a para fora, entre vossas fileiras, e se alguém quiser segui-la, feria com a espada. Porque o pontífice proibira que a matassem no templo do Senhor. Lançaram-lhe as mãos, e ao chegarem ao palácio real, pelo caminho da estrada dos cavalos, mataram-na ali. Joiada fez entre o Senhor, o rei e o povo
uma aliança, segundo a qual o povo devia pertencer ao Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo entrou então no templo de Baal e o devastou. Destruíram os altares, as imagens e mataram o sacerdote de Baal Matã diante dos altares. O pontífice Joiada pôs guardas no templo do Senhor. Tomou consigo os centuriões, os caritas, os guardas e todo o povo, e levando o rei do templo do Senhor, entraram no palácio real pela porta das guardas, e Joás sentou-se no trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz. No palácio real, porém, Atalia era passada a fio de espada. Joás tinha 7 anos quando subiu ao trono. Começou a reinar no 7º ano de Jeú e reinou durante 40 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Sébia e era natural de Bersabeia. Joás fez o que era bom aos olhos do Senhor, durante todo o tempo em que esteve sob a direção do sacerdote Joiada. Todavia, não destruiu os lugares altos e ali o povo continuava sacrificando e queimando incenso. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro consagrado que foi trazido ao templo do Senhor, assim como o dinheiro que for entregue por todo israelita recenseado e que provir do resgate das pessoas após avaliação, como também os dons espontâneos e oferecidos ao templo do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um receba-o dos seus clientes e empreguem-no na reparação do edifício, onde quer que se façam necessários. Ora, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes não tinham ainda feito restauração alguma no templo. O rei chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e disse-lhes: por que não fazeis vós a reparação do templo? Doravante não recebereis mais o dinheiro de vossos clientes, mas o entregareis para os reparos do templo. Os sacerdotes consentiram em não mais receber o dinheiro do povo e declinaram do cargo da reparação do edifício. O sacerdote Joiada tomou um cofre, fez-lhe um buraco na tampa e colocou-o junto do altar, à direita da entrada do templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada do templo ali depositavam todo o dinheiro que era levado ao templo do Senhor. Quando viam que havia muito dinheiro no cofre, vinham um escriba do rei com o sumo sacerdote, que recolhia e contavam todo o dinheiro que se encontrava no templo do Senhor. E uma vez pesado o dinheiro, era o mesmo entregue nas mãos dos que presidiam as obras do templo do Senhor, que com ele pagavam os carpinteiros e operários que trabalhavam nas reparações, bem como os pedreiros e canteiros, comprando a madeira e as pedras de cantaria necessárias às reparações e cobrindo todas as despesas decorrentes dos trabalhos. Não se faziam, porém, com esse dinheiro que era trazido ao templo do Senhor, taças, nem facas, nem bacias, nem trombetas, nem utensílio algum de ouro ou de prata, mas era dado aos empreiteiros que o empregavam nas reparações do templo do Senhor. Não se pediam contas àqueles que recebiam o dinheiro destinado à paga dos operários, porque eram homens honestos. Quanto ao dinheiro dos sacrifícios pelos delitos ou pelos pecados, não era levado à casa do Senhor, mas era dos sacerdotes. Naquele tempo, Azael, rei da Síria, sitiou Gate e apoderou-se dela. Depois foi atacar Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomando os objetos sagrados oferecidos pelos seus pais, Josafá, Jorão e Ocosias, reis de Judá,
e o que ele mesmo tinha oferecido, assim como todo o ouro que se achava nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, mandou tudo isso a Hazael, rei da Síria, o qual desistiu de sua campanha contra Jerusalém. O restante da história de Joás, seus atos e seus grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Seus servos levantaram-se, fizeram uma conspiração e assassinaram o rei de Bet-Melo no declive de Sela. Josacar, filho de Semaate, e Josabade, filho de Somer, seus criados, o feriram de morte. Joás foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu filho Amazias sucedeu-lhe no trono. No 23º ano do rei de Joás, filho de Ocosias, rei de Judá, Joacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 17 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, imitando os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel, e não se desviou deles. Por isso a cólera do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele entregou-o nas mãos de Hazael, rei da Síria, e de Ben-Hadad, filho de Hazael, durante todo esse período. Mas Joacás rogou ao Senhor, e este, vendo como os filhos de Israel eram oprimidos pelo rei da Síria, ouviu-o e mandou aos israelitas um salvador. Libertos do poder do rei da Síria, puderam de novo habitar nas suas tendas. Entretanto, não se apartaram dos pecados aos quais a casa de Jeroboão arrastara Israel, mas continuaram a cometê-los. E até mesmo o ídolo de Aserá ficou de pé em Samaria. Com efeito, o Senhor só deixou a Joacás como exército 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria lhe tinha aniquilado o resto e reduzido a pó que se calça aos pés. O restante da história de Joacás, seus atos e grandes feitos, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joacás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Joás, seu filho, sucedeu-lhe no trono. Joás, rei de Israel. No 37º ano do reino de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Joacás, tornou-se rei de Israel em Samaria. Reinou durante 17 anos, fez o mal aos olhos do Senhor e não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel, mas continuou a cometê-los. O restante da história de Joás, seus atos e grandes feitos, a guerra que ele fez a Amazias, rei de Judá, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Joás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel.